Pessoal, tenho aqui, primeiro só registrar aqui a participação do pessoal aqui no meu Twitter aqui, Serginho PR, né, @Serginho PR, tá aqui, tem o André Rodrigues, o Andrezão, da Elisiane. Andrezão, aquele abraço, beijo para você, tá dizendo aqui que tá participando aqui do programa, tá gostando. A Daiane Cruz, ela diz, eu penso que ter ciúmes é expressão de medo, medo de perder, né? Então, é aquilo que a Carla falou. É isso mesmo, viu, Daiane? Um abração para você, obrigado pela participação. E agora nós vamos para uma participação aqui, que eu vou lançar essa bomba aí, essa batata quente aí para vocês. Ok? Prontos? Okay. Aqui, ó, é um e-mail que nós recebemos e decidimos não falar o nome, mas você, querida telespectadora aí, que nos enviou esse e-mail, sabe que é para você e em respeito a você, a sua situação, claro, nós queremos dar a nossa contribuição também. Essa nossa telespectadora diz assim, a paz do Senhor, a paz. Este assunto veio de encontro à minha vida. Meu namorado é muito ciumento e me limita de muitas coisas. Inclusive, não gosta que converse com rapazes, mesmo sendo evangélicos e que não tenham más intenções. Também não gosta que eu saia com minhas amigas sozinha. E tem horror de saber que um rapaz olhou para mim diferentemente. Ele fica extremamente nervoso. Ele costuma distorcer conversas sem maldade alguma. Fico mal com isso. Fica aquele ar de desconfiança constante e isso me faz mal. O que eu faço? Difícil, né, a situação para aqui da nossa querida irmã aqui. E aí? O namorado está lá, essas placas de sinalização já estão sendo levantadas. Como que ela deve lidar com isso? É complicado, porque ainda bem que ela está no namoro ainda, né? E a própria questão do namoro é exatamente isso, é um período de conhecimento, é um período de ver se vale a pena, vamos ver se é isso mesmo que eu quero para mim. E se agora está manifestando esses sintomas, a tendência, se não for curado, se não for tratado, se não for modificado isso, a tendência é piorar. Porque a insegurança, inclusive, é algo que realmente está dentro da pessoa com relação ao outro. Ela está insegura. E isso tem a ver com uma identidade pessoal, a identidade do sujeito está comprometida. Então, nós conversamos, né, Simone, falando que o Senhor, no segundo, o mandamento do Senhor fala que nós devemos... O mais importante é você amar ao próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, não tem como você amar. Exatamente. Eu tenho que amar o outro, mas a partir do pressuposto que eu me amo. Eu me conheço, eu estou inteiro, para mim estar inteiro para o outro, com o outro inteiro, né? Eu não gosto dessa, achei a minha parte da laranja. Primeiro que ninguém é laranja e segundo que ninguém é metade. Relacionamento não é feito de duas metades, é de dois inteiros. Né? Dois inteiros. Então eu sempre afirmo muito isso, você tem que estar inteiro para uma outra relação. E quando a pessoa não está inteira, ela está fragmentada. E se ela está fragmentada, eu vou querer possuir no outro aquilo que eu não tenho. E esse termo suprir a carência. Suprir algo que em mim realmente não está completo. E isso não pode ser suprido pelo outro, eu tenho que suprir comigo mesmo. Eu tenho que procurar enxergar o que em mim está faltoso. É uma identidade que está fragmentada, é uma personalidade que está distorcida, é um temperamento que não está bem resolvido. Então tem que enxergar o sujeito dentro dele, o que aconteceu ao longo dessa história. Porque isso, às vezes, pode não estar respaldado somente num relacionamento anterior, como foi no seu caso, mas pode estar respaldado numa história de vida, com os próprios pais, a forma de criação, como foi estruturado, como foi formada a minha psique, como foi formada a minha identidade. Então, se o sujeito ele não trabalha isso e realmente não resolve, pode-se entrar em níveis comprometedores de casos, inclusive, que a gente vê de violência, de abusos. Como ela já está manifestando alguns abusos aí, ele já imagina coisas que não são reais, ele já está dando sintomas de que existem coisas que não são... Na verdade, aqui ele, de uma maneira grosseira aqui, eu posso até falar que ele está colocando-a numa redoma. Tem um sentimento de posse, ele não quer que saia nem com amigas, que é do mesmo sexo, isso. Muito menos do sexo oposto. Eu acho que aí tem que entrar esse ponto aí da escolha, viu, minha irmã? A gente que lida com relacionamentos, né? Eu como pastor ali da Central Ministerial da Família, a gente vê que hoje é o tempo dela saber escolher, né? Porque essa placa de
sinalização já está sendo levantada para ela. Olha, isso pode vir uma agressão posterior, pode vir situações desagradáveis depois, e até a gente está aí, os noticiários vastos, né, falando sobre esses crimes contra a mulher, o marido assassinando a esposa, um matando o outro por causa desse ciúme. E até namorados, né? Até namorados que a gente Até namorados, casos, claro, até assim, por causa disso. Então, é importante ter essa consciência agora. Eu acho que é válido ela entender mesmo se realmente gosta desse namorado, ter uma primeira conversa com ele, que ela está com ele por interesse de ficar, de crescer junto. E se de tudo não melhorar, procurar uma ajuda pastoral, né? Expor isso aí. Pastoral e profissional. Do casal, de um profissional também, né? Para que com o apoio eles acredito que tem como melhorar. Agora, se de tudo ela não vê melhora, parte para outra. Pastor, eu acredito que, assim, isso é muito sério, né? Você que mexe com famílias, isso é muito sério. Ninguém quer entrar numa casa com o telhado quebrado. Uhum. Você entra numa casa e, com o tempo, se o telhado quebrar, você vai consertar. Quando você já entra com a casa com o telhado quebrado, isso quer dizer que já tem outras coisas na estrutura da casa que estão precisando ser revistas. Já estão comprometidas, né? Exatamente. Então, ela tem que avaliar bastante agora. É o tempo de avaliação, o tempo de namoro. Esse, né? O tempo de namoro e noivado é exatamente isso. Eu não acredito que depois do casamento vá melhorar, resolva. Não acredito. Eu acho que só potencializa. Só potencializa, porque depois que você está casado, você está preso, você está realmente aliançado ali. Como é que você vai resolver? Antes, acho que é o caráter, a personalidade. Ele até comentou a respeito da índole. Você conhece na época do namoro e depois de casado você vai potencializar tudo. As qualidades, os defeitos, os vícios, os hábitos, né? Essa lucidez, né, de saber quem que é esse outro. Peraí, eu dou conta de enfrentar isso para sempre? Porque se não mudar, você ficar com isso para sempre. Agora, depois não vai ter. A probabilidade de mudança ela é muito pequena, considerando aí as estatísticas. Não é verdade? Essa ilusão, né? Tem gente que tem essa ilusão mesmo. Depois que casar, muda. E não é só nesse contexto. Coisas menores não mudam. Coisas menores já não mudam. É uma coisa assim tão relevante como isso, aí eu acho que isso. E eu me lembro aqui de um testemunho, eu me lembro assim, ainda mais jovem, né? Eu ainda namorava com a Aline e tinha uma determinada moça que ela chegava toda vez, Serginho, como é que vai? Ia vir, abraçava e fazia acontecer. Aí a Aline ficava incomodada com aquilo. E é uma coisa que a gente tem que falar sobre a questão do respeito do outro, de placa sinalizadora, porque eu sempre falei, olha, não, você não confia em mim? Aí quem fala o que quer, ouve o que não quer, né? Aí a Aline disse, não, em você eu confio, nela não. Exatamente. Mas a Aline nunca teve ciúme, porque hoje, por exemplo, a maioria dos meus atendimentos são feitos com mulheres. Especialmente mulheres carentes, que estão vivendo dificuldades na sua área emocional, ali no seu casamento, e a Aline tem total confiança de chegar, saber, né? Tem algumas irmãs que chegam, e aí, pastor, como é que vai? Vem e nos abraça, porque é uma forma até de carinho, de uma, vamos dizer assim, de uma gratidão por aquilo que a gente está fazendo, ou já fez de alguma forma. Agora, quando a gente classifica os pensamentos do outro, a gente classifica os outros, isso já é também um tempo, um momento aí de se questionar, né? Mas Você já teve situação, não já, Fabrício? De um fight assim, já? Alguma coisa assim ou não? Já tive uma cena, na verdade, em um local aqui de Belo Horizonte que não foi muito agradável, não. A pessoa com quem eu estava, extremamente ciumenta, extremamente possessiva, e por causa de uma brincadeira não bendita, naquele momento explodiu toda uma confusão dentro do local que dias depois acabamos rompendo, mas hoje assim eu não consigo entender, não consigo ver a totalidade do que aconteceu nesse dia. Entendo certa parte, mas não a totalidade. Entendi. Agora aqui, gente, olha para você ver os nossos internautas, como que a comunicação é boa aqui. Tem aqui a Lidiane, ela colocou aqui, que se colocou numa mídia social, está muito legal, né? Ela diz assim, eu sou ciumenta! Carla,
como detectar essa intensidade do ciúme? Se ainda está no padrão do normal, do emocional ali, até chegar no patológico mesmo, que é esse mais grave. Eu tenho caso até de paciente do consultório mesmo que tem ciúmes assim obsessivos mesmo com relação ao esposo. E é algo doentio, é algo triste. A pessoa ela se vê totalmente envolta de uma angústia constante. Então já a qualidade de vida da pessoa é prejudicada, porque ela vai inclusive começando a ver algo como se fosse essa tortura interna, essa angústia de ter que ligar o tempo todo, tem que estar supervisionando o tempo todo, fulano de tal foi para tal lugar e ele vai me trair, ele vai... Então você vê que a coisa ela vai tomando uma dimensão de prejudicar a saúde emocional, psíquica e espiritual do sujeito. Ele não dá conta mais de viver, a alegria vai embora, a tranquilidade vai embora, a paz vai embora, é muita tristeza, muito choro, é muita angústia. Então, se o sujeito ele começa a perceber a relação de amor, é alegria, é paz, ela é tranquilidade, ela é serenidade, ela é doar para o outro, eu quero dar para o outro em vez de ficar tirando do outro algo. Então, por isso que eu acho que é o limite, está bem aí. Se eu começo a enxergar que a coisa está entrando numa dimensão de obsessão, de dor, de tristeza, de angústia, de posse, tem alguma coisa errada. Mas nem todos têm essa consciência, né, Carla? Sim. De que chegou esse nível. Porque chega a um determinado momento que parece que os olhos se fecham. Sim, mas como é uma relação de dois, o outro tem que começar a enxergar, tem um alvo. Mas aquela parte que você falou que às vezes a pessoa pode mudar, modificar, a pessoa que é ciumenta, vamos supor, eu sou o ciumento da relação. Eu amo a minha namorada, mas eu não quero perder ela, então eu posso fingir que eu mudei, colocar um pano quente. Sim. E isso pode aflorar depois de um casamento? Pode aflorar e vir, inclusive, em contextos até o que já estava uma estrutura já desencadeada internamente de uma patologia, ela pode vir a acontecer depois de um casamento. Inclusive, o próprio casamento pode ser o fator desencadeador disso. Porque se eu tenho referenciais de casamento desestruturantes da minha família, da minha casa com os meus pais, enquanto eu namoro, isso emocionalmente falando, dentro do seu psique, não está, inclusive, é um namoro. Uhum. Você não sabia como seus pais namoravam, porque você nem existia. Mas agora, quando vem um casamento, vem uma estrutura já vivenciada. Era assim na minha casa e eu sou totalmente desestruturante como os meus pais eram. Então, às vezes, o fator, até mesmo casar, pode desencadear coisas que realmente podem ser patológicas. Entendi. E aí é igual ela falou, né? O telhado... Já estando danificado antes, é perigoso. Agora ele pode desabar depois. Aí só tem que já ter uma aliança. Aí tem que usar urgentemente. Peraí, mas você não era assim, por que começou a ser a partir de agora? Tem alguma coisa. E a ajuda profissional nesse momento era fundamental, porque a gente tem que saber o que é que está respaldando isso. Se é uma estrutura psíquica patológica, se é algo realmente que é uma insegurança, aí temos que especular o caso para ver realmente o que é o caso daquela situação, daquela pessoa. Entendi. É bom deixar claro, né, que a gente pode generalizar, não, porque senão as pessoas vão achar que tudo é patológico, tudo é doença, tudo, não terminar com todo mundo. Né?